Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que essa graça, que essa paz sejam multiplicadas em Deus através de Cristo Jesus nas nossas vidas nessa manhã. Amém? Vamos orar? Deus, nós nos consagramos ao Senhor nessa manhã, dizemos a Ti mais uma vez que o Senhor é digno e nós queremos fazer digno o Teu nome nessa manhã através da Tua palavra. Abre os nossos corações, as nossas mentes. Nós declaramos ao Senhor que o nosso coração nessa manhã é como terra fértil para receber a semente viva da palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Amém. Aleluia. Antes de começar de entrar efetivamente na palavra, queria dar um recado rapidinho aqui. Juízes 10, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Esse texto aí foi escrito na época dos juízes. E o povo vivia naquela situação de pecar, de Deus vir com juízo e de se consertar e de se arrepender. E eles estavam fazendo isso mais uma vez e se arrependeram. E algo que me tocou muito essa semana foi isso. Às vezes a gente lê a Bíblia de maneira batida, né? Você pode manter lá o versículo, querida, por favor? Nesse texto aí, naquela parte que ele diz assim: e ele já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso, muito benigno, e que nos ama e que faz tudo por nós. E mesmo na nossa desgraça, na nossa desobediência, Ele tem algo em si que não mente a pessoa dele mesmo. Ele não retém a compaixão dele por nós. Amém? Você se sente nessa manhã alvo dessa compaixão? Eu me sinto. Então se lembra disso. Deus não retém a compaixão dele para mim e para você. Amém? Vamos lá então. Falei que ia ser rápido, né? Abra aí sua Bíblia, Neemias capítulo 2, versículos do 11 ao 15. Aproveitando que eu pedi para vocês abrirem as suas Bíblias, né? Queria dar um recado aqui aos papais e mamães de crianças que estão conosco lá no MVC. O pastor Zé está pedindo a vocês para que, por favor, não deixe suas crianças virem mais com o celular, tá bom? Ah, pastor, mas meu filho lê a Bíblia eletrônica no celular. Não faça isso. Dê uma Bíblia de papel para ele, se não tiver, conversa com a gente e manda ele com a Bíbliazinha de papel. Se chegar lá, o pastor Zé vai segurar o celular, tá bom? Porque, me desculpem, mas nessa, às vezes eu fico em dúvida se a criança está realmente lendo a palavra de Deus ali no celular ou se está vendo outra coisa. Tamanha a compenetração que elas estão em determinados momentos. E isso não é bom, tá bom? E vou até dizer mais, às vezes até atrapalha a internet para a gente lá, porque tem tanta criança usando celular que na hora do culto que fica complicado. Tá bom? Dado o recado, vamos seguir em frente. Então, Neemias 2, do 11 ao 15. Nós estamos aqui numa série, Neemias de Deus, líderes preparados para o ministério. Hoje eu fui chamado para falar a respeito de planejar. Conheça o cenário para cumprir o propósito. Vamos lá, Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas haviam sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e do açude do rei, mas não havia
lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi de noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Né? Então vamos lá, esse era o contexto. O contexto dessa passagem era justamente isso. Neemias estava lá no exílio, o Senhor tocou no coração dele a respeito de uma notícia que ele recebeu dos irmãos que vieram de lá, acerca de como estava Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel, né? Era a capital, era a cidade santa, o lugar onde as pessoas se reuniam para adoração, era um lugar especial. E estava tudo derribado, tudo queimado, né? E o Senhor chamou ele para voltar lá e para reedificar aqueles muros ali inicialmente, para que pudesse haver uma mudança de estágio para o povo de Israel naquele momento. Então, antes de entrar diretamente nesse texto, eu quero traçar algumas figuras que vão nos ajudar a entender o contexto espiritual dessa passagem. Aquilo que ainda é transmitido para nós nos dias de hoje, quando a gente lê esse texto aí. Esse texto ele não ficou parado lá naquela época. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela fala conosco até nos dias de hoje. E esse texto ele tem algo para falar para mim e para você nos dias de hoje também. Então vamos ver esses princípios que nos ajudam a observar a palavra de Deus. Primeiro, Jerusalém. Jerusalém é a figura de onde nós vamos passar a eternidade, amém? Na Jerusalém celestial. Então Deus escolheu essa figura dessa cidade santa para a gente poder entender na nossa mente aquilo que a gente vai estar usufruindo por toda a eternidade. Uma cidade santa, separada para Deus. Essa cidade, ela estava situada num monte, o Monte Moriá. E Moriá significa o seguinte: de onde se vê o Senhor, lugar escolhido pelo Senhor. Esse aí foi o mesmo lugar que, onde está Jerusalém, onde Jerusalém foi edificada, é o mesmo lugar que Abraão levou Isaque para oferecer em sacrifício ao Senhor. Foi no Monte Moriá. E vocês se lembram, né? Ele foi fazer o sacrifício e Deus falou com ele: leva o seu filho vai ser o sacrifício. E naquele monte, Abraão teve uma experiência muito legal com Deus, que se aplica para nós também nos dias de hoje. Ele conheceu ali Jeová Jiré, o Deus da provisão. Porque chegou no momento de fazer efetivamente o sacrifício, o Senhor mandou um cordeiro. E Isaque foi livre daquela situação. O Senhor proveu ali naquele lugar. Então, isso está lá em Gênesis 22, 2, tá? Isso também aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, desde aquele momento. Esse mesmo lugar foi onde Davi escolheu para edificar um altar a Deus. Depois você pode ver isso lá em 2 Samuel 24, de 18 a 25. O dono daquele lugar era uma eira. O dono ele quis dar aquele lugar para Davi. Falou: não, toma, eu estou te dando de presente. Davi falou para ele algo que é um princípio também que se aplica para as nossas vidas no dia de hoje. Ele falou assim, que ele queria pagar um preço, porque naquele local ele iria oferecer sacrifícios ao Senhor. E ele não iria fazer isso com algo que não lhe custasse valor algum. Ou seja, ele não ia dar por dar. Aquilo tinha que ser valorizado, tinha que ter algum valor. Ele não ia dar algo que não lhe custasse nada. E também foi nesse lugar que o Senhor escolheu, né? Moriá, como eu disse, é lugar escolhido por Deus. É o lugar onde foi construído o templo por Salomão, né? Davi começou o projeto, mas quem concluiu foi Salomão. E esse lugar, hoje em dia, é motivo de disputa, de 3 povos, pelo menos, por aquele lugar ali. E será um lugar bem relevante quando Jesus voltar. Mas também, Jerusalém é uma cidade edificada no monte e era murada, né?
E essa cidade edificada no monte tinha alguma razão para isso. Tem outro princípio muito valioso para a gente, que é para a gente edificar a nossa vida nos montes. Salmo 121, quem sabe? Elevo, de onde me virá? Amém. O meu socorro vem do Senhor, né? Então, tecnicamente, você no monte é um lugar estratégico, porque os seus inimigos vêm, você está em vantagem. Você está vendo ele numa posição mais confortável e mais segura. Então, ali é um lugar de segurança, fisicamente falando, naturalmente falando, mas espiritualmente também. E como a gente leu aí do Salmo 121, é um lugar para onde o Senhor deseja que a gente esteja. Entretanto, é inevitável que a gente passe por vales nas nossas vidas. Você já passou por vales? De vez em quando eu passo por algum vale, né? Mas o desejo de Deus é onde? O desejo de Deus é que a gente fique nos montes. E Jerusalém é uma cidade murada, cercada. Para que isso? Para a gente se proteger dos nossos inimigos. E isso tem uma conotação espiritual também. Eu e você, como separados para Deus, a gente precisa nos cercar de muros. Por quê? Por segurança. E também no sentido seguinte, tem uma situação ali que me será prejudicial. Eu tenho que colocar barreiras para que tanto eu não vá para lá, como que aquele perigo não venha para cá. Amém? Você entende isso? Então, na nossa vida, a gente tem que ter uma maturidade nesse sentido, para entender. Eu tenho que colocar uma barreira aqui, porque ali tem uma situação perigosa para a minha vida. Tanto eu posso me atrair por aquilo ali, como aquilo pode vir na minha direção. E Jerusalém era assim, uma cidade murada, protegida. A cidade santa é assim. Então, entendendo esses dois princípios de edificar nos montes e de murar, a gente vai observar na palavra de Deus acerca da maneira que Neemias, inspirado por Deus, procedeu nessa situação. Ele precisava conhecer os muros de Jerusalém para poder planejar, fazer uma preparação prévia para agir. Eu repito, o nosso texto de hoje, né? Aquilo que a gente está separado para pregar hoje é planejar. Conheça o cenário para cumprir o propósito. Baseado aí em Neemias. Então, vamos falar sobre planejamento agora. Abre aí, Lucas 14, 27 e 33. Quem está com Bíblia, quem não tiver, ela está projetando ali. Aqui Jesus estava dando um ensinamento muito precioso, lá em Lucas. E ele começou falando assim: qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ora, qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando um ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, aqui Jesus ensinando a respeito também dessa questão do planejamento prévio, usando duas situações que eram bem usuais naquela época, que era a questão da construção, né? Edificação de algum lugar, e também a questão da guerra. Então, a gente é chamado a preparar, a planejar. João Batista foi chamado para quê? Para
preparar o caminho do Senhor. Então é necessário um planejamento, uma preparação para que a obra do Senhor seja bem feita também, né? Então eu vou dar um exemplo aqui agora de algo que eu tenho ensinado aqui no MVC desde que eu cheguei. Acho que elas estão lá dentro ainda, né? Elas não param de trabalhar. Sobre a necessidade de preparo. Vamos lá. Primeiro, para mim, desde pequenininho eu aprendi que o domingo é o dia do... Aleluia. Ainda é assim? É? Isso não mudou não, né? O domingo é o dia do Senhor. Legal, beleza. Então, vamos lá. Ele trabalhou 6 dias e o sétimo dia ficou para ele, né? Para ele descansar. Então, isso é algo que a gente precisa estar lembrando. A gente tem que, especialmente no domingo, que é o dia do Senhor, a gente tem que se preparar para vir à casa dele, tá bom? Não é chegar aqui, quando chegar aqui, começa a malhar em ferros, não. Você já tem que vir de casa já preparado, já começando a cultuar o Senhor desde a sua casa, tá bom? Não é só chegar aqui e aí começar a prestar culto, não. Uma coisa que eu aprendi em casa, minha mãe, ela sempre preparava o almoço de domingo no sábado. De onde, lá em casa, nós temos um ditado que diz que o meu domingo começa no sábado. Se sábado de tarde eu for jogar bola, jogar 4, 5 partidas, não aguento, né? Nem vou. Domingo de manhã para eu acordar vai ser uma luta. Então, o meu domingo começa no sábado. Se de noite eu fizer uma, como é que se faz? Maratona, né? Maratona de séries, vou dormir tarde, vou ter que acordar cedo domingo de manhã, porque domingo é o dia do Senhor, o amado das nossas almas, aquele que deu sua vida por nós, né? Em resgate. Então, a gente tem que fazer assim. Então, sempre que desde que vim para cá, né? Nós começamos a ministrar a ceia do Senhor ali no MVC. Sim, nós ministramos ceia lá. Enquanto vocês estão ceando aqui, não exatamente no mesmo horário. Mas lá no culto das crianças no MVC, nós ministramos a ceia do Senhor para as crianças que são batizadas, para as tias e para os tios que estão servindo, que estão lá, não têm oportunidade de vir para cá. E também para o pessoal da cantina, que está ali perto da gente, que também não tem oportunidade de vir para cá. Fazemos isso para que as crianças possam exercitar esse direito delas como batizadas, e fazemos isso também para que as outras crianças que não são batizadas vejam, aprendam como é e tenham vontade de vivenciar aquilo tão maravilhoso que está acontecendo ali naquele momento. Então, esses são alguns dos motivos que a gente está ministrando a ceia do Senhor ali. E nesse ensino, eu tenho também, a partir de alguns domingos para cá, de muitos domingos para cá, eu na tarde do primeiro domingo, quando a gente vai ministrar a ceia, eu mando uma mensagenzinha para a turma, que vai trabalhar, né? E eu vou incitando justamente nisso, o preparo. No domingo de tarde, durma, visita papai e mamãe, cuida dos seus filhos, mas se prepare para vir para a ceia do Senhor. Então, nos primeiros domingos eu faço esse lembrete para eles. E via de regra eu coloco lá aquele versículo de 1 Coríntios 11, 28, onde Paulo ensina, né? Examine-se o homem a si mesmo, para que a gente já vá se preparando, olhando para dentro, vendo das nossas mazelas, preparando, entendendo o que a gente precisa pedir perdão, alegrar o nosso coração, lembrando, né, fazendo em memória de Cristo aquilo que Ele fez por nós, para vir com o coração cheio de louvor, para quando chegar na hora da ceia, fazer algo que eu sempre insisto e fico requerendo deles, porque o apóstolo Paulo ensina, e tendo cortado o pão, comendo, deram graças, tendo tomado o cálice, deram graças. A gente tem que dar graças. É um momento assim tremendamente especial, algo que a gente deve fazer sempre, mas a gente, especialmente nesse momento,
a gente é incitado por isso, porque a gente está lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. E a gente deve aprender a dar graças tremendamente nesse momento. Então isso é um preparo, é uma coisa planejada para um bom propósito, para que a gente chegue ali, no momento da Santa Ceia, prontos e preparados. Não dependendo da ministração do pastor, mas você já vai estar cheio do Espírito Santo, porque você tem experiência com Deus, e você vai estar exercitando essa sua experiência com Deus, e quando chegar no momento certo daquela celebração, você vai deixar o seu cálice transbordar. Amém? Então isso também é um tipo de preparo, assim, das coisas que a gente vê aqui. Então Neemias foi para Jerusalém com o apoio do rei. Ficou ali na moita 3 dias, vendo a situação. E só então ele foi inspecionar os muros. Foi que horas? Foi de noite, na surdina, sem ninguém saber. Vou fazer um contraponto aqui. A palavra de Deus ensina para a gente, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. A palavra de Deus ensina a gente a termos companheiro de jugo. O que é companheiro de jugo? Aquela pessoa que está pronta, você tem certeza, eu posso pegar agora e ligar para ela, que ela vai estar orando junto comigo. Ela vai estar carregando esse jugo junto comigo. E também na nossa vida comunitária, na igreja nós temos uma vida comunitária, que nós nos relacionamos muito uns com os outros. Mas, queridos, em determinadas situações a gente tem que aprender a guardar e a calar. E aí eu me lembrei de Eliseu, de Geazi e da mulher sunamita. Está lá, a gente não vai ler agora, mas ela pode projetar ali, 2 Reis 4, de 8 até 37. Eliseu era o profeta que sempre passava por aquele lugar, e essa família dava de comer a ele, recebia ele ali, nessas jornadas, e uma dessas jornadas a mulher chegou para o marido e falou com ele assim: olha, esse homem de Deus vem sempre aqui, por que você não faz um quartinho ali no sobrado, ali em cima do nosso telhado, um quartinho no eirado, no cantinho do eirado, faz um quarto para ele poder repousar melhor aqui. Aí o marido, boa ideia. Aí fez esse quartinho lá no eirado, colocou um candeeiro, colocou iluminação para ele, e ainda colocou uma mesa lá, fez um escritório para ele dentro desse quartinho. E Eliseu passou então, quando ia para lá, ele se hospedava nesse quartinho, ficava lá, e um dia ele, com o coração dele cheio de gratidão, ele falou: Geazi, essa mulher é muito boa, recebe a gente muito bem aqui, essa família nos honra muito com essas atitudes deles. Chama ela lá que eu quero falar com ela. Aí chamou, aí perguntou a ela: o que você quer, minha irmã? O que você gostaria de pedir? Ele estava, na realidade, pensando no nível natural. Eu posso pedir para o rei? E nem Eliseu tinha se tocado ainda daquela situação. Ela falou mais ou menos assim: não precisa de nada não, eu habito com o meu povo, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo de boa, não tem problema nenhum, não quis falar nada. E ela saiu. E ele continuou conversando com Geazi. Geazi, observador que só ele, né? Aí o Eliseu perguntou: o que você acha, Geazi? Meu senhor, o marido dela é velho e ela não tem filhos. Eu acho que ela gostaria muito disso. Aí o Eliseu: é mesmo, acho que aí ele se tocou, né, da questão espiritual, né? Vamos pedir a Deus alguma coisa para ela. E ele chegou, pediu, chama ela de novo. Ela chegou e da porta ele falou: olha, ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai estar com um filho no seu colo. E efetivamente isso aconteceu, né? Então, adiantando um pouquinho mais essa história, passado o tempo, a criança cresceu, provavelmente estava lá nos campos, lá, ajudando lá com o pai a supervisionar, a trabalhar. Não sei, o sol devia estar forte, né? Aquela criança começou a sentir muita dor de cabeça, e o pai fez aquilo que os pais normalmente fazem. Impôs a mão sobre a cabeça dele, né? Não, vai ver sua mãe. Vai para sua mãe vai resolver isso.
E o garoto foi. Chegando lá, a mãe foi, acolheu ele em seu colo e a criança morreu. O que fez essa mulher? Se desesperou, gritou, saiu gritando, quebrando tudo por aí. Ela pediu esse filho? Ela queria muito, mas quem quis dar foi Deus, através da palavra liberada pelo profeta Eliseu. O que ela fez? Igual Neemias, ficou quietinha, levantou, estou saindo. Foi atrás do profeta, no meio do caminho. Oi, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Ela foi direto para falar com o homem de Deus. Geazi não servia para ela, ela queria falar com o homem de Deus. Ela falou com Eliseu, e Eliseu, um tempo depois, aconteceram algumas coisas, ele mandou Geazi, ela disse que não ia resolver, efetivamente não resolveu. Aí o profeta, o homem de Deus, foi lá, ele orou, aquela criança ressuscitou. Então aqui a gente viu essa questão da mãe que não falou nada, ficou na dela, não deu publicidade para o fato, e foi direto a quem poderia resolver o problema dela, que era o homem de Deus que ia pedir a intercessão de Deus. Então aí a gente aprende um pouco mais biblicamente, falando a respeito do silêncio. Então vamos lá, voltando de novo para Neemias. Ele foi de noite, sem que ninguém soubesse. Passou pela porta do vale, a porta da fonte do dragão, a porta do monturo, e voltou pela porta do vale. Tudo isso no segredo. Eu fiquei encafifado. Por que que ele só foi ver essas 3 portas? E olha que uma das mensagens que eu mais gostei de preparar e de pregar foi a mensagem que fala sobre a restauração de cada porta dessa de Jerusalém. Então eu conhecia isso um pouquinho mais. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Nada é por acaso na palavra de Deus, aprenda isso. Então, eu primeiro me lembrei da localização. Jerusalém estava lá no alto do monte, tinha o lado norte, tinha o leste, tinha o oeste e tinha o sul. Essas 3 portas ficavam para o sul. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Então, eu fui ver. E antes disso, eu queria lembrar aqui de um princípio que tem. Essa cidade era edificada no monte, ela era cercada e ela era cheia de portas. Por quê? Para que serve uma porta? Para você entrar, para você sair. Em determinadas situações, para você fechar, para que você não saia e para que ninguém entre. Tá? Tem um princípio espiritual nisso daí. A gente tem que ter essa possibilidade. E por isso que foram restauradas as portas, os ferrolhos e as trancas. Tá, textualmente, ali no livro de Neemias, falando a respeito disso. Assim a nossa vida também. A gente deve edificar na nossa vida espiritual nos montes, nos lugares altos, daquele lugar, como diz Moriá, né? Lugar de onde eu posso ver a Deus. Deus vai te encontrar no mais profundo abismo, mas é melhor lá em cima nos montes, tá? É um lugar seguro, um lugar que Deus esqueceu para isso. Você tem que construir muros na sua vida espiritual e você tem que ter essas portas que você possa abrir, fechar e trancar, tá? O Espírito Santo vai falar com você mais a respeito disso. Vamos lá, primeira porta, porta do vale. Como eu disse, ficava para o sul. Chama porta do vale exatamente porque quando você abria ela, ela dava para o vale. Então, 2 textos sobre isso. Lembra da parábola do bom samaritano? Lucas 10, 25 a 37. Eu não vou ler. A palavra de Deus diz que trata-se de um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jericó é lá no nível do mar. Então, viu que a palavra de Deus, a gente passa batido, a gente não percebe isso. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó.
provavelmente ele saiu por essa porta. É uma parábola, né? Mas foi uma parábola falada por Jesus. E ela diz o quê? Que no meio do caminho, o quê? Aquele homem, ele foi tomado caiu na mão de assaltantes, salteadores. Então, ele pegou esse caminho. Então, Jesus usava parábolas para falar coisas naturais com uma verdade espiritual embutida ali. Mas ele falava acerca de coisas que aquele povo vivia. Então, aquele local, aquele vale por onde esse homem desceu e foi assaltado, era um lugar perigoso, né? Outra passagem, Salmo 23, versículo 4. Projeta aí, por favor. Ainda que eu ande, não temerei, porque tu estás comigo. Aleluia! Provavelmente, esse daí era o vale da sombra da morte, a qual o rei Davi se referia. Por quê? Quando se passava por esse vale para descer, para ir para outro lugar, era um lugar que havia muita situação de emboscada ali. Então, provavelmente, no Salmo 23, 4, fala a respeito desse vale. O vale da sombra da morte. Era um lugar, um caminho perigoso, pelo qual se saía da porta do vale. Então, biblicamente, nos montes nós temos segurança, nos vales nós temos provação e dificuldade, né? Então, a gente às vezes se engana, pensando que a gente só vai viver no monte, mas a gente vai passar por vale também, tá bom? Então, a gente tem que crer em Jesus Cristo, saber que a nossa vida muda, mas isso não é a garantia, né, salvaguarda para você, que você nunca mais vai passar por problema na sua vida. Você vai passar, mas vai passar com Jesus Cristo. E usando o Salmo 23, quando você passar por essa situação, o seu cálice vai transbordar. Amém? Mesmo nessa dificuldade. Então, nessa provação, é correto a gente entender isso. No meio das provações e dificuldades, o Senhor cuida de nós. Segunda porta, porta do monturo. Sabe o que é monturo? Monturo é lixo. Mais um causo meu aqui. Certa vez minha mãe viajou. Minha irmã já não estava mais morando conosco. Minha mãe viajou, isso era coisa raríssima. Tanto que eu e meu pai, assim, somos daqueles que não sabem fazer nada dentro de casa, aquela negação. Então, minha mãe saiu, você pode imaginar como é que ficou a casa, né? Aí, certo dia, meu pai fez o almoço. Ele fez o almoço como eu faço às vezes. Ele foi na padaria, comprou comprou o frango de padaria e levou para casa, né? Então, ele fez o almoço. Então, nós comemos aquele frango ali e tal, e eu saí. Aí, eu só cheguei de noite em casa, né? Quando eu cheguei, meu pai tinha deixado cair um pedaço de frango no chão da cozinha. Eu lembro que era um dia muito quente. O que aconteceu? Aquele frango apodreceu ali. Quando eu fui tirar para jogar no lixo, tinha aqueles bichinhos brancos, aqueles vermes ali, né? Naquele breve período. O que era isso? Um lixo. Um lixo de algo que nós comemos, algo bem recente que estava ali, e já estava dando bicho. O que eu tinha que fazer? Jogar no lixo. Joguei no lixo, depois fui reclamar com meu pai. Pô, você deixou pedaço de frango caído ali no chão, eu tive que limpar e tinha cheio de bicho. Aí eu falo, que bom, boa experiência que você passou, né? Aquela maneira assim sutil dos pais educarem, né? Mãe e vó dá carinho demais, né? Pai e avô às vezes aperta, né? Então, meu pai, que bom, você aprendeu uma lição hoje, né? E aprendi mesmo, que valeu para mim nos dias de hoje. Aqui em Maricá tem lixão? Tem? Tem? Há controvérsias. O pastor está dizendo que tem, então tem, né? Mas eu fui estudar, porque eu morava em Niterói. Lá em Niterói eu sei onde é que é o lixão, lá no Morro do Céu. Aqui eu ando para lá e para cá, eu nunca vi lixão nenhum. Isso, eu vi que teve um em Ubatiba, que era clandestino, acabaram com esse lixão. Você sabe para onde que vai o lixo de Maricá?
vai para São Gonçalo. Eu tive que procurar, perguntar uma pessoa que trabalha na empresa que faz isso aqui em Maricá. Porque eu fiquei, aqui não tem lixão. Imagina você morando do lado do lixão. Você ia querer isso? Vou procurar uma casa para morar. Ah, vamos ali para aquele bairro do lado do lixão? Você não faz isso. Se onde você mora hoje começasse um lixão do lado da sua casa, você ia reclamar, não ia? Ou seja, o lixo não é para ficar dentro de casa. Eu sou casa espiritual, que Deus quer que eu me edifique sobre um monte e que eu tenha proteções espirituais na minha vida. Tem a porta do lixo, por quê? Eu preciso abrir a porta do lixo, pegar o lixo daqui de dentro e jogar para fora. O lixão de Israel era ali, do lado de lá daquela porta. Princípio espiritual, você e eu não podemos guardar lixo dentro de nós. Porque senão, exemplo daquele pedacinho de frango, numa cozinha limpa, num dia de extremo calor, vai apodrecer. Apodrece, cheira mal. Não é nada, não é coisa que a gente faça. Você não pode guardar lixo na sua casa. Quando você faz lixo, você coloca numa coisa chamada lixeira. Depois você esvazia a lixeira e coloca do lado de fora para alguém dar um destino nesse lixo. Tem que ser assim também na minha e na sua vida. O que é isso? Que lixo é esse? Falta de perdão. Falta de perdão. É você guardar lixo dentro de casa. E a gente precisa disso. A gente precisa ter uma porta restaurada, com as dobradiças, com a maçaneta e com as trancas. Para quê? Eu tenho lixo. Abro a porta, passo por ela, jogo o lixo fora, volto, fecho a porta e passo a tranca. Para que eu vou trazer lixo de fora de casa para dentro de casa? Você não faz isso. Não faça isso também na sua vida espiritual. Não guarde o lixo dentro de casa, nem traga o lixo de fora de casa. Por isso que essas portas, elas tinham dobradiças restauradas e trancas restauradas. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela não conta historinha. Tudo na palavra de Deus tem um significado espiritual para mim e para você. Uma tranca tem. Uma porta que abre e fecha tem. Para que eu vou falar do lixão de Jerusalém? Eu vou falar do lixão de Jerusalém para você e eu entendermos que não é para a gente guardar coisa que não presta dentro de nós. E para que a gente se guarde disso daí. Não deixe o lixo dentro de você ou dê oportunidade dele entrar novamente. Use as trancas. Terceira porta. A porta da fonte do dragão. Nome estranho, né? Algumas versões você vai ver com outro nome. Mas eu, por mais que eu não quisesse, eu fui confrontado com isso, e o nome dessa porta é Porta da Fonte do Dragão. Vocês lembram lá em Apocalipse, que fala a respeito do dragão? O dragão, no Apocalipse, prefigura o inimigo das nossas almas. Essa porta da fonte do dragão era exatamente isso, porque Israel, Jerusalém, nos seus piores momentos, aquele ali era um lugar que era usado, era no sul, era um lugar, devia ser meio afastado, meio, como é que se diz, isolado, né? Então era um lugar que passou a ser usado para idolatria. Idolatria não combinava com Jerusalém, porque é a cidade santa, a cidade de onde se pode ver a Deus, é o lugar que prefigura onde a gente vai passar toda a eternidade, a razão onde a gente vai gozar a esperança, a doce esperança que nós temos em nosso coração. Não combina, mas as pessoas faziam isso, e aquilo ali ficou conhecido como a porta da fonte do dragão. Um dos momentos piores, efetivamente, que tinha de Jerusalém.
Então, nisso, quando eu comecei a lembrar dessas 3 portas, daquela pregação que eu fiz, eu respondi a minha pergunta. Vocês lembram da pergunta que eu fiz alguns minutos atrás? Por que Neemias só viu essas 3 portas? Tem alguma coisa por causa disso. E tinha, era justamente isso. Nessa parte sul de Israel, de Jerusalém, era assim meio deserto, meio largado. Tinha o lixão, ninguém queria morar perto do lixão. Tinha esse lugar onde se faziam esses movimentos de idolatria ali. E tinha a porta que dava para o vale da sombra da morte. Era um lugar meio que afastado. Aí, o Espírito Santo me fez entender assim, são os lugares degradados da cidade. Esses eram lugares degradados daquela cidade. Mas foram os 3 lugares que o Espírito Santo, que o Senhor Deus, Ele levou para que Neemias fosse, antes de começar aquela obra, para fazer esse planejamento. Então tinha um detalhe, nisso que Deus fez com Neemias ali naquele momento, que se aplica para mim, para você. Graças a Deus Maricá não tem lixão. Mas certamente tem algum lugar onde rola aí uma busca em ídolos, né? Certamente tem algum lugar, né, que é meio perigoso. Eu não conheço bem a cidade ainda, quando eu vou para algum lugar eu pergunto desculpa a brincadeira, para as minhocas, né? Minhoca é quem é da terra, né? Eu pergunto para as minhocas, se eu for para aquele lugar ali, é perigoso? Eu posso passar por ali? Né? Para quê? Para evitar a porta do vale. Nós, como igreja, na preparação de uma grande obra do Senhor, a gente tem que olhar para o lado degradado da cidade, para entender e planejar aquilo que Deus quer fazer ali. Fazer culto para as crianças aqui nesse ambiente é uma bênção, é relativamente fácil. Difícil é você passar pelo vale da sombra da morte, difícil é você passar pela porta da fonte do dragão. Isso que é difícil, isso exige planejamento e exige preparação. Foi isso que o Senhor me disse, quando eu fiquei na dúvida. Por que Ele mandou Neemias nessas 3 portas? Eu acho que é por isso. Depois você medita, lê a palavra e vem conversar comigo, para me dizer se eu estou errado. Então a gente tem que estar atento com relação à nossa cidade. Fazer preparação, planejamento, observar os lugares perigosos. Aquele que vão dar no vale da sombra da morte, deve fazer parte do nosso preparo. Lugar de despejo, lugar de jogar lixo. Lixo é coisa que não presta para mim, para você. Lugares onde há fogo estranho ao nosso Deus, onde há idolatria. Isso não combina com Maricá. Mas o agente de milagres, usado por Deus para acabar com isso, é a igreja. Primeira Igreja Batista de Maricá, Igreja Presbiteriana, Maranata, Nova Vida e assim por diante. E você está incluído nisso. Você precisa estar colocando isso no seu planejamento. Isso precisa fazer parte do nosso planejamento. Queria que você fechasse seus olhos agora, abaixasse a sua cabeça, que você pedisse para que a misericórdia do Senhor nos alcance nessa manhã, através disso que foi exposto aqui da palavra de Deus. Você se veja como uma pessoa que precisa se preparar adequadamente para uma série de coisas. Se preparar para vir um domingo, para vir ao culto na casa do Senhor. Não é vir de qualquer jeito, não. Chega aqui já com seu cálice transbordando.
para edificar você, edificar seu irmão e para que o nome do Senhor seja exaltado. Precisamos de planejamento. Nós precisamos enxergar as partes degradadas dessa cidade. São lugares que precisam ser observados por nós. Nós precisamos de inspiração vinda de Deus para que a gente possa planejar estratégias, como foi com Neemias. Existem lugares, mas nesses lugares existem vidas degradadas que precisam ser alvo da minha e da sua atuação. Depende de mim e de você. Mas eu queria efetivamente nessa manhã que você olhasse para dentro e visse se tem algum lixo dentro de você. Esse é um princípio espiritual. Essa porta em Jerusalém não estava ali à toa. Hoje é manhã de você jogar lixo fora. Lixo fora. Lixo fora. Libera perdão. Tira a culpa. Culpa. Estou abrindo a porta. Vai embora, lixo. Eu não quero você nem na lixeira da minha casa. Tem lugar para você. E não é nem aqui em Maricá. Vai para outro lugar bem longe daqui. Reservatório de lixo. Deixa o Senhor manifestar cura na sua vida nessa manhã. E Ele tem esse desejo. Ele tem essa vontade hoje. Pecado, culpa, dor. Prepara o saco de lixo. A gente vai abrir a porta e vai jogar fora. Depois vamos fechar a porta e vamos passar a tranca nela. Amém. Flua, Senhor, flui aqui nesse lugar. Faz aquilo que eu não consigo fazer, Senhor Deus. Mas eu consigo transmitir a Tua vontade e o Teu desejo para cada um de nós. Por isso, move os nossos corações agora. Nós nos colocamos diante do Senhor, prontos para receber da Tua graça, da Tua misericórdia. Porque nessa manhã nós reconhecemos, como igreja de Cristo, que nós precisamos nos preparar para as Tuas coisas. Nós precisamos planejar as coisas. Nós precisamos, Deus, ser como Jerusalém, cidade edificada sobre um monte, lugar de onde eu encontro, de onde eu vejo o Senhor. Eu quero estar nesse lugar. Eu preciso, Deus, nós precisamos estabelecer cercas, muros, que nos separem, Senhor Deus, daquilo que atrapalha a Tua vontade nas nossas vidas. E isso é um exercício nosso. E nessa manhã, como Neemias foi chamado para levantar aqueles muros, para restaurar aqueles muros, nós próprios levantamos muros nessa manhã nas nossas vidas. Nós queremos entender, ter o discernimento do Teu Espírito Santo, daquilo que a gente precisa ter separado de nós. Então nós fazemos esse exercício de perguntar, de pedir, de esclarecimento, discernimento vindo do Senhor, do que é, para que a gente possa se preparar, estabelecer muros, para que a gente fique efetivamente separados. Separados no sentido de separados para o Senhor. E abençoa, Senhor Deus, para que a gente possa estar tendo discernimento de estar livre do vale da sombra da morte. Sim, mas a Tua palavra diz para a gente que quando a gente estiver lá, o Senhor vai estar conosco. Então, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Mas nós queremos ter atenção para o vale da sombra da morte. Queremos, como igreja, nos preparar para ele. Preparar para ir a ele. Nós queremos nos preparar, Senhor Deus, para lidar com aquilo que ocorre
na porta da fonte do dragão. A gente não quer queimar fogo estranho para o Senhor, não. A gente não quer que o nosso vizinho queime fogo estranho para o Senhor. A gente não quer que o nosso bairro queime fogo estranho para o Senhor. Nós não queremos que essa cidade queime fogo estranho para o Senhor. Por isso, dá estratégias para a gente também. Nós pedimos em nome de Jesus. Mas faz uma obra em nós, Senhor Deus. Faz uma obra em nós. Nessa manhã nós identificamos lixo para jogar fora. E nós estamos jogando, crendo no Senhor. Move na nossa vida, move nessa igreja, Senhor Deus. Nós louvamos, exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês vão contar?